Bom, pessoal, então a aula dessa semana é sobre perícia odontológica. Como vocês terão a aula com a Rosane, do IGP, o nosso foco vai ser na perícia odontológica civil e no laudo pericial também em âmbito civil. Bom, e quando a gente fala em perícia, a gente sempre tem que lembrar do que são as provas em um processo, né? As provas são todos os meios destinados a convencer o juiz sobre a verdade de uma determinada situação. Nesse sentido, nós temos o prontuário, que é o documento odontológico, que constitui uma prova pré-processual, ou seja, ele é elaborado, ele é desenvolvido antes do processo, né? A gente sempre tem que lembrar que o prontuário, ele é um documento, antes de qualquer coisa, um documento odontológico, um documento clínico, que serve para que a gente acompanhe a evolução e faça os devidos registros de um determinado paciente. Mas em casos de processo contra o cirurgião dentista, ele sim pode e deve ser apresentado como uma prova nesse processo. Outra prova que a gente tem nesse tipo de processo é a prova pericial. E aí, a prova pericial, ao contrário do prontuário, ela não é uma prova pré-processual, ela é uma prova que se constitui, é uma prova elaborada durante o processo. E ela consiste em um conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar o juiz as bases necessárias para que ele julgue aquele caso. Então, muitas vezes, a ideia que se tem é que a prova pericial é só o exame pericial, né? Mas não. O exame pericial, sim, ele é uma etapa da prova pericial. A prova pericial, ela inicia lá desde a nomeação do perito e termina quando o perito presta os seus esclarecimentos perante o juiz, se assim for necessário. E qual o objetivo da perícia, então, da prova pericial? Então, o objetivo da perícia é, como a gente já conversou, fornecer esclarecimentos técnicos à justiça. E quem representa a justiça nesses casos é o juiz. E quando a perícia vai ser realizada? Sempre que for necessária uma análise técnico-científica do fato. Então, a perícia ela pode ser realizada em diversas áreas, não só na odontologia, não só na medicina. Por exemplo, perícia na engenharia, a gente também pode ter, entre outras áreas. Aqui, obviamente, a gente está focando na perícia odontológica. E a perícia odontológica, ela pode ser feita tanto no indivíduo vivo, quanto no indivíduo morto, quanto em partes, né, em remanescentes do corpo humano, em ossada ou, eventualmente, em objetos. E quais são os respaldos legais para a perícia em odontologia? A gente tem essa competência prevista lá na Lei 5.081, que regula o exercício da odontologia em território nacional. No Código de Ética, existe um capítulo destinado somente a perícias e auditorias, que não são a mesma coisa, mas a gente pode traçar um paralelo entre elas apresentam algumas semelhanças. Em outra resolução do Conselho, que é a resolução número 59, lá de 2004, no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Aqui, só para a gente esmiuçar um pouquinho mais, então, esse respaldo legal relacionado às perícias odontológicas, o que a gente tem lá no artigo 6º da Lei 5.081 é que compete ao cirurgião dentista proceder à perícia em fórum civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa. Como eu falei, no Código de Ética, a gente tem o capítulo 4 dedicado a perícias e auditorias. E no Código de Processo Civil, lá no artigo 375, fica claro que sempre que
for necessário um conhecimento técnico específico sobre a matéria, sobre a área do processo, o juiz indicará o exame pericial. Bom, e o que a gente tem de perícia odontológica em âmbito civil? A gente tem, sim, a perícia de ressarcimento de danos, que é frequentemente, quando o paciente processa o cirurgião dentista por entender que lhe foi causado algum dano, conforme a gente já conversou na aula de responsabilidade civil. Mas não é só nesses casos em que a gente vai ter perícia. Também pode haver perícia em casos de o profissional processar o paciente, né, solicitando honorários profissionais que não lhe foram pagos. E também a gente pode ter perícias para estimativa de idade em fórum civil, tá? Infelizmente, no Brasil, nem todo mundo tem os seus documentos, né? Tem seu registro civil. E muitas vezes essas pessoas não têm nenhuma certidão de nascimento. Então, quando elas conseguem dar início ao processo para retirar os seus documentos, em alguns casos é necessário que se faça uma perícia nessas pessoas, uma perícia de estimativa de idade, para estimar a idade aproximada que elas têm naquela ocasião e, com isso, estimar aproximadamente o ano de nascimento. Existem outros casos em que pode ser feita perícia para estimativa de idade em âmbito civil. Inclusive, um desses casos se tornou um artigo disponível para vocês no Moodle. Sugiro leitura, que é um caso interessante. Hoje a gente vai se deter, né? Vamos abordar principalmente a questão de ressarcimento de danos, que é quando o dentista é processado pelo paciente, porque é o tipo de processo que vem crescendo nos últimos anos, e acredito que para vocês seja o que mais interessa, assim, pelo menos nesse momento. Bom, e como é que a gente chega na perícia, né? Como é que acontece um processo desse tipo, né? Quando um paciente resolve processar um dentista. Então, a primeira coisa, o paciente, claro, vai procurar um advogado e, através desse advogado, ele vai relatar a sua versão dos fatos. Então, ele vai explicar o porquê que ele está reclamando, qual o dano que ele entende que foi causado, de que forma ele entende que esse dano foi causado, o que ele quer, né? Que tipo de ressarcimento ele quer por danos materiais, por danos morais, quanto ele estima esse ressarcimento, e vai anexar as provas que ele tem para comprovar a sua versão. Isso a gente chama de petição inicial. Então, a versão do paciente sobre o que ocorreu. E o paciente, ele passa a ser, então, o autor da ação, ele que iniciou a ação. Bom, o dentista, ele vai pegar o juiz vai pegar essa petição inicial, vai ler e vai ver que, tá reclamando o cirurgião dentista fulano de tal. Então, o juiz vai intimar o cirurgião dentista a contar a sua versão dos fatos. E aí o dentista, então, ele passa a ser chamado de requerido, tá? Bom, o dentista também, através do seu advogado, vai relatar a sua versão sobre o que aconteceu, né? Contestando a versão do paciente, geralmente contestando a versão do paciente. E também vai anexar o que ele tiver de provas para comprovar a sua versão dos fatos. E aqui é que, se vocês estiverem envolvidos num caso desse, vocês devem apresentar o prontuário odontológico, que é o que vai comprovar a conduta de vocês. Bom, essa versão do dentista se chama contestação. Bom, feito isso, vão ocorrer, então, os trâmites processuais, né? Então, depoimento das partes, depoimento das testemunhas, se necessário, geralmente
será realizada, então, a prova pericial, e aí o juiz vai julgar o caso. Não me perguntem por quê, mas em alguns casos o cirurgião dentista não faz a contestação. Isso não impede o andamento do processo, tá? O processo ele segue mesmo só com a versão do paciente. O que não é muito interessante para o dentista, né? Não fazer essa contestação. Mas algumas vezes é o que acontece. Bom, e aí então decidiu-se por realizar a perícia. Quem vai realizar essa perícia? No caso da odontologia, o perito ele é um cirurgião dentista também, tá? Ele é um cirurgião dentista que vai ser nomeado pelo juiz. E como o juiz vai fazer essa nomeação? Da onde ele vai tirar esse dentista? Existe lá no site do Tribunal de Justiça uma aba, um espaço, em que é possível que qualquer cirurgião dentista, tendo ou não formação em odontologia legal, tendo ou não cursos de especialização, se inscreva, se faça esse cadastro, né, para compor, então, o banco de peritos do estado do Rio Grande do Sul. Se for do interesse de vocês, por exemplo, logo após a formatura, vocês podem fazer esse cadastro, tá? Claro, é sempre melhor que o perito ou o cirurgião dentista que realize o cadastro tenha, se não um conhecimento aprofundado, um conhecimento minimamente adequado, minimamente necessário na área de odontologia legal, para que ele entenda como ocorre o processo e qual é o papel dele dentro deste processo enquanto perito nomeado. Tá? Isso, sem dúvida, melhora não só a qualidade da perícia, a qualidade do laudo, como pode interferir no caso em si, né? Bom, então esse cirurgião dentista que está lá no cadastro foi nomeado perito pelo juiz. Esse profissional, ele pode ou não aceitar a nomeação. Caso ele não aceite a nomeação, ele precisa obrigatoriamente justificar por que ele não vai aceitar aquela nomeação. A gente tem, então, os motivos legítimos para a recusa da nomeação de perito, que são força maior, acúmulo de obrigações, então eu tô com muita coisa, tô com muito paciente no consultório, eu ainda tô fazendo um curso de especialização, enfim, e aí eu tô com um acúmulo de obrigações, não vou conseguir, não tenho tempo para me dedicar a essa perícia, tá? Não é necessário especificar o que vocês têm de obrigações, né? Vocês podem só recusar por acúmulo de obrigações, não precisa especificar quais são essas obrigações. Necessidade de manutenção de sigilo, inabilitação específica para a matéria, ou seja, se vocês não se sentem à vontade, não sentem que têm o conhecimento necessário para realizar aquela perícia, é melhor recusar, tá? Vocês podem, claro, ser formados em odontologia, mas não se sentirem à vontade para, por exemplo, serem peritos num caso de ortodontia, né? Então, vocês recusam por inabilitação específica para a matéria. E o outro motivo de recusa é por impedimento. E aí a gente tem lá no capítulo 4 do Código de Ética as situações que compõem, né, esses casos de impedimento. Então, o paciente já foi meu paciente, eu sou amigo do dentista que está sendo processado, alguma das partes é meu familiar, enfim, tem lá especificado todos os casos. Bom, se o cirurgião dentista aceitar, então, a nomeação, né, ele vai agendar e realizar o exame pericial. Obrigatoriamente, ele vai elaborar e entregar um laudo pericial para o juiz.
e, se necessário for, ele vai prestar esclarecimentos sobre o seu laudo. Esses esclarecimentos geralmente são prestados em audiência. Pode ser solicitado também que o perito elabore um laudo complementar, um laudo pericial complementar, tá? Bom, o que é importante ficar claro? Uma vez que o perito aceita a nomeação, ele não representa nem o paciente que está processando, nem o dentista que está sendo processado. O perito, ele é neutro, se diz que ele é um auxiliar da justiça, então é como se, entre aspas, o cliente do perito fosse o juiz. Tá? O perito, ele então não tenta, ele não tem o objetivo e ele nem pode querer beneficiar uma parte ou outra. Tá? Ele tem que ir única e exclusivamente numa análise técnico-científica do caso. E quais são, então, os deveres do perito? Então, o perito, como eu acabei de dizer, ele tem que ser imparcial, ele deve fornecer esclarecimentos, se assim for necessário, deve, obviamente, prestar informações verdadeiras, né? Ninguém vai mentir no seu laudo pericial, ninguém vai mentir nos seus esclarecimentos, e ele deve observar os prazos fixados para cada etapa em que ele esteja envolvido. Então, por exemplo, uma vez que ele é nomeado, geralmente vem a intimação com o prazo de dias para o dentista dizer se aceita ou não a nomeação de perito. Bom, aceitou a nomeação, estabeleceu seus honorários, os honorários foram aceitos. Aí o juiz vai vir com outro prazo de X dias para agendar o exame pericial. O perito vai fazer o agendamento, vai fazer o exame pericial e vem o prazo para a entrega do laudo pericial. Então, toda etapa em que o perito está envolvido tem prazos frequentemente estipulados pelo juiz, tá? Bom, e se o perito descumprir algum dever? O descumprimento dos deveres por parte do perito pode implicar responsabilização ética, civil e criminal. E, além disso, o juiz pode determinar que esse cirurgião dentista seja removido do cadastro de peritos do Estado. Tá? Então, é importante, por mais atrativo que possa parecer participar como perito nesses casos, é importante saber que, caso ocorra um descumprimento do dever por parte desse profissional, ele será responsabilizado por isso. E quais são as atribuições do perito? Então, ele pode, como a gente já falou, aceitar ou recusar a nomeação. Ele também vai solicitar os seus honorários periciais, vai agendar o exame pericial, realizar o exame pericial, entregar o laudo pericial, prestar esclarecimentos sobre o laudo em audiência, se assim for necessário, e, se necessário for também, entregar um laudo pericial complementar. Bom, mas o perito, ele tem alguns limites de atuação. E quais são os limites de atuação do perito? Ele vai se manifestar única e exclusivamente sobre a conduta do cirurgião dentista, de acordo com o que é preconizado pela literatura. Então, também não é de acordo com o que ele, perito, acha que seja o mais adequado. Tá? Ele segue parâmetros técnicos científicos para se manifestar sobre a conduta do cirurgião dentista processado. E não cabe ao perito manifestar se houve ou não culpa do profissional processado. Isso, quem vai verificar culpa é o juiz. Tá? Isso é atribuição do juiz. O perito, ele só vai dizer, resumidamente, né, no produto final do laudo dele, a ideia é que fique claro para o juiz. Houve um dano? Sim, existe um dano. Esse dano tem a ver com uma ação ou uma omissão desse dentista que está sendo processado? Sim, tem a ver. Ou seja, como nós vimos na aula de responsabilidade civil, existe um nexo de causalidade entre o dano e a conduta profissional.
ou então não, existe um dano, mas ele não tem a ver com a conduta do profissional, ou nem existe um dano. Também pode acontecer. Então, é isso o que o perito vai manifestar, tá? A culpa, a apuração da culpa é de responsabilidade do juiz. E com relação aos honorários periciais, o que acontece? Se não for um caso de assistência judicial gratuita, o perito vai solicitar os seus honorários de forma livre. Então, geralmente o que se faz, né, é se estimar, se verifica ali sobre o que é o processo, né, se tem uma noção do processo, e a gente estima, olha, eu vou provavelmente precisar de tantas horas para me dedicar a esse processo, entre essas comunicações com o juiz, entre realizar o exame pericial, entre fazer o laudo pericial, e eu tenho que considerar também que talvez seja necessário que eu preste esclarecimentos ou que eu faça um laudo pericial complementar. Isso também vai englobar ali algumas horas de trabalhos minhas, né? Então, se faz essa estimativa de horas, isso não precisa ser dito para o juiz, isso é só o pensamento que o perito geralmente tem para determinar seus honorários. Então, se faz a estimativa de horas, olha, a minha hora vale tanto, multiplica e envia para o juiz ali os seus honorários. O que é importante? Caso vocês queiram se cadastrar para serem peritos, né? Os honorários, eles frequentemente são solicitados somente uma vez. Então, vocês só vão poder enviar os honorários, a solicitação de honorários de vocês uma única vez para o juiz. E isso, 99,9% das vezes, ocorre antes do exame pericial e antes de todo o restante do processo. Então, é importante que nesse momento vocês já pensem que talvez vocês possam precisar prestar os esclarecimentos, talvez vocês tenham que fazer um laudo pericial complementar e já incluam nessa solicitação de honorários essa, digamos, essa margem de horas a mais que vocês podem precisar, tá? Para vocês não trabalharem de graça no fim das contas. Bom, claro, esses honorários eles podem ou não ser aceitos pelo juiz, geralmente são aceitos, a menos que o perito estipule honorários extremamente altos, assim, completamente fora dos valores usuais, né, mas geralmente são aceitos. Bom, em casos de assistência judicial gratuita, isso não acontece. Isso é um pouco diferente. O valor que o perito vai receber nestes casos, ele já está estipulado lá no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem lá as áreas de perícia, a natureza das perícias e os valores, tá? Aqui eu trouxe o da medicina e da odontologia, que são os mesmos valores. Então, se for uma perícia que não entra muito na nossa alçada, né, mas de interdição, o médico vai receber ali em torno de R$250. E aí aqui já entra na nossa alçada, se for uma perícia de danos físicos e estéticos ou outro tipo de perícia, o valor estipulado é em torno aí de R$440. Esse valor é o valor máximo que o perito vai receber em casos de assistência judicial gratuita. O juiz pode entender, por N motivos, que este valor tem que ser menor e pode reduzir esses valores, tá? Mas, como eu falei, isso aqui é só para casos de assistência judicial gratuita. E existe uma outra figura nesse tipo de processo que é pouco conhecida, tá? Inclusive, na literatura existe pouco trabalho falando sobre essa figura, que é o assistente técnico. Quem é o assistente técnico? Ele é um cirurgião dentista contratado
pela parte. Então, cada parte, né, no nosso caso, o paciente, tanto o paciente quanto o cirurgião dentista processado, podem indicar um assistente técnico, podem contratar um cirurgião dentista, que vai auxiliar cada um deles no processo. Então, esse cirurgião dentista, ele vai atuar em conjunto com o advogado daquela parte, para, obviamente, tentar provar que a versão daquela parte é a versão correta, né? É a verdade sobre os fatos. E o assistente técnico, ele tem um papel muito importante, que é auxiliar o advogado na elaboração dos quesitos. A gente já vai falar mais para frente o que são os quesitos, mas guardem essa informação. Tá? De novo, o assistente técnico, ele pode ser qualquer cirurgião dentista, ele não precisa ser especialista em odontologia legal, não precisa ter nenhuma formação específica na área. Quanto mais o assistente técnico souber de odontologia legal, em termos de entender o processo, saber qual é a função dele nesse processo, o que se espera que ele faça, melhor vai ser para a parte que ele está auxiliando, né? Porque ele vai conseguir desempenhar melhor as suas funções e vai conseguir, inclusive, desempenhar todas as, né? Muitas vezes a gente tem casos em que o assistente técnico não sabe exatamente o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, né? E aí, com isso, claro, a ajuda dele para aquela parte que o contratou acaba sendo uma ajuda mais limitada. Os honorários do assistente técnico, eles vão ser um contrato entre ele, assistente técnico, e a parte que está contratando, então é um acerto entre eles dois. Ao contrário do perito, né, como vocês já puderam perceber, o assistente técnico, ele não é neutro no processo, ele não é imparcial, pelo contrário, ele é parcial, né, foi contratado por uma parte. E ele também tem algumas atribuições. Então, além de auxiliar na elaboração dos quesitos, ele também pode acompanhar o exame pericial. Ao final, ele vai elaborar um parecer que pode ser a favor, né, consoante ou contrário ao laudo pericial. E aqui uma observação importante. O assistente técnico elabora um parecer técnico e o perito elabora o laudo pericial. Muitas vezes na mídia ou em outros momentos a gente escuta pessoas leigas falando que o assistente técnico elaborou o seu laudo. Isso é muito errado. Dentro da odontologia legal, isso é muito errado de se falar. Então, vocês, a partir de agora que estão tendo essa aula, já sabem e não cometerão esse erro, que o assistente técnico elabora um parecer e o perito elabora o laudo. Bom, além disso, é atribuição também do assistente técnico prestar esclarecimentos sobre o seu parecer, se assim for necessário. E é importante ressaltar que o assistente técnico possui as mesmas prerrogativas do perito, ou seja, ele também pode examinar os documentos do processo, então ele pode, por exemplo, ver o prontuário que foi juntado ali aos autos do processo, ver as radiografias, ver todos os documentos envolvidos, realizar exames, então, no momento da perícia, depois que o perito faz o seu exame pericial, o assistente técnico, como eu falei, ele pode acompanhar este momento. Depois que o perito fez o seu exame, ele também examinar o paciente, adquirir alguns registros, né, junto ao periciando, então, por exemplo, fotografar o periciando, realizar questionamentos a esse indivíduo e propor a solicitação de exames complementares. Então, essa prerrogativa semelhante à do perito está lá no Código de Processo Civil, 1973.
Esse artigo garante, então, essas prerrogativas por parte do assistente técnico. E aí a gente chega ao laudo pericial. Então, como eu falei, o laudo pericial, ele é o produto, né? Talvez não o produto final, porque, como eu disse várias vezes, a gente pode ter a necessidade dos esclarecimentos do perito ou de um laudo pericial complementar, mas a gente pode dizer que o grande produto da perícia é o laudo pericial. O prazo para a entrega do laudo pericial em âmbito civil é determinado pelo juiz e a forma de apresentação desse laudo, ela é livre, tá? Mas, de acordo com o Código de Processo Civil, existem alguns conteúdos que obrigatoriamente devem estar presentes no laudo, que são a exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica feita pelo perito, indicação do método utilizado pelo perito com respaldo na literatura e resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados. Como eu disse, a forma de apresentação do laudo é livre. Frequentemente, se tem a seguinte estrutura: se inicia o laudo com um preâmbulo, que não recebe título, então não vem escrito preâmbulo, e esse preâmbulo ele tem a função de apresentar o laudo como um todo. Então, ele tem lá as informações da perícia, os dados do perito, os dados do periciado e a transcrição dos quesitos. Então, por exemplo, aos 31 de outubro de 2020, foi realizado o exame pericial em fulano de tal, RG tal, pelo perito nomeado fulano de tal, CRORS número tal, em tal lugar. Isso é um exemplo de preâmbulo. Seguindo o preâmbulo, vem o histórico. Tá? O histórico, sim, vem lá. Agora, todas as outras seções do laudo que eu vou falar, geralmente vem com o título, tá? Então, vem o histórico. O histórico nada mais é do que uma breve descrição sobre os fatos do processo. Então, em poucas linhas mesmo, assim, por exemplo, de 3 a 5 linhas, o perito vai contar sobre o que é o processo. Então, por exemplo, trata-se de ação indenizatória por danos morais devido a tratamento ortodôntico movida por fulano de tal em face ao cirurgião dentista tal. Tá? É um exemplo de histórico. Seguindo o histórico, vem a descrição, que é onde o perito, então, vai apresentar tudo o que ele coletou no exame pericial. E aí aqui é importante que essa sessão seja ilustrada com as fotos e os exames que o perito realizou durante o exame pericial, tá? Então, ele vai pegar, por exemplo, assim, tinha lá disponível para mim uma radiografia panorâmica. Então, o perito vai descrever a radiografia panorâmica, quais elementos presentes, quais elementos dentários ausentes, tudo que se observa naquela radiografia panorâmica, vai relatar os exames que ele realizou no paciente. Então, por exemplo, se for um caso de parestesia e ele fez um exame para verificar se a fala do paciente está ou não comprometida, ele vai relatar esse exame, vai anexar as fotografias que ele fez durante o exame pericial. Tudo isso faz parte da descrição, tá? E na discussão, o perito, então, ele vai analisar os dados que ele encontrou durante o exame pericial e, geralmente, vai não comparar, mas ele vai localizar esses dados encontrados na literatura. Então, por exemplo, se ele coloca lá que ele verificou que na radiografia panorâmica existe uma cicatriz de fratura mandibular do lado direito, tá? Da face do paciente. Mas aí ele vai dizer, olha, mas a fratura mandibular não é uma complicação, não é um risco e nem uma complicação esperada
de restaurações marcada superior, suponhamos, tá, gente? Um exemplo bem absurdo, que é o procedimento, né, que envolve o dano reclamado pelo paciente, né, a restauração, no caso. Então, é como se fosse, a gente poderia mais ou menos traçar um paralelo com os devidos cuidados entre a discussão do laudo e a discussão de um artigo científico. Então, certamente vocês já leram vários artigos científicos. É mais ou menos a mesma ideia, tá? O perito ele vai interpretar os resultados, os elementos colhidos durante o exame pericial, considerando a literatura e considerando o caso em tela. E depois da discussão, então, vem a conclusão. Como eu falei antes, a conclusão do perito, do laudo pericial, ela vai se deter à conduta do cirurgião dentista. Então, o perito vai dizer se foi ou não de acordo com a literatura, e com relação ao nexo de causalidade. Então, é sobre a existência ou inexistência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do profissional. E depois disso, vem, então, novamente a transcrição dos quesitos, mas agora com as respostas do perito. E essas respostas o mais objetivas possíveis. Então, sim, não, ou, se não puder ser respondido, prejudicado e por que não se pode responder aquele quesito. Então, aqui a gente tem, né, o conceito sobre quesitos. Então, são perguntas de cunho técnico realizadas pelas partes ou pelo juiz ao perito. Os quesitos não são obrigatórios, então, eventualmente, alguma parte não faz quesitos, o juiz também pode não fazer quesitos, mas geralmente o juiz apresenta os seus quesitos, e o que acontece é que uma das partes acaba não fazendo, mas eles são importantes. Por quê? A finalidade dos quesitos, ela vai depender de quem elaborou eles. Tá? Então, o juiz elabora os quesitos porque ele quer esclarecer os fatos. Então, por exemplo, ele não sabe se uma extração de terceiro molar inferior pode gerar parestesia no paciente. Esse pode ser um quesito dele, por exemplo, para o perito responder. Olha, o procedimento de extração de siso inferior pode ocasionar parestesia? E aí o perito vai responder. Tá? E aí, geralmente o perito já discutiu isso lá na discussão, né? E vai responder ao quesito do juiz, por exemplo, nesse caso, sim, vide parágrafo tal da discussão. E aí lá o perito explica um pouco mais sobre. E as partes, então, elas elaboram os quesitos para comprovar a sua versão dos fatos, né? Então, por exemplo, se nesse caso da parestesia, tá? Se em vez de ter sido realizado uma extração de terceiro molar inferior, foi realizada uma extração de terceiro molar superior, tá? E a parestesia foi no nervo alveolar inferior. Um quesito do cirurgião dentista processado pode ser, olha, extração de terceiro molar superior pode causar parestesia no nervo alveolar inferior? E aí o perito vai responder com base na literatura, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de quesitos, de casos reais para vocês, só para vocês concretizarem um pouco mais do que a gente está falando. Então, por exemplo, qual era o quadro clínico bucal apresentado pelo paciente ao procurar a clínica Ré e quais eram os procedimentos indicados? Reações biológicas podem prorrogar o tempo estimado de tratamento? Né? Aqui por exemplo, poderia ser um quesito elaborado tanto pelo juiz quanto pelo cirurgião dentista processado, né?
Queira o ilustre perito informar em que condições estão os implantes e próteses e se é possível avaliar, neste momento, o trabalho feito pelo requerido. Então, o que acontece? Muitas vezes, do início do processo, ou mesmo antes do início do processo, muitas vezes, do dano até o exame pericial, se passam anos. E muitas vezes, quando se chega no exame pericial, o quadro do paciente, o quadro do periciado, ele já não é mais aquele mesmo quadro clínico que gerou o processo. Pode ser que ele tenha modificado, por exemplo, nesse caso das próteses, dos implantes, pode ser que ele tenha passado por um tratamento com outro dentista durante esses anos. Então, nem sempre é tão cristalino assim para o perito analisar uma situação, qual era a situação inicial do paciente ou outras questões relacionadas ao quadro clínico dele que gerou o processo. Tá? Então, às vezes é interessante quesitos dessa ordem assim também. E muitas vezes, por isso, também a resposta, o quesito, pode ser, como eu falei antes, prejudicado, né? Porque neste momento não tem como avaliar aquela pergunta. E para finalizar, eu quero mostrar 2 estudos para vocês, tá? O que é relacionados ao laudo pericial e à perícia. O que é importante vocês saberem? Ainda que geralmente casos que necessitem, né, de esclarecimentos técnicos sobre um determinado assunto, tenham a perícia realizada, o juiz, ele não fica adstrito ao laudo pericial. O que significa isso? Ele não necessariamente tem que tomar a decisão dele com base no laudo pericial. Ele pode ignorar, né, ele pode rejeitar o laudo pericial no todo, inteiro, em parte, ou não, ou ele pode considerar o laudo pericial e ter sua decisão baseada no laudo. Num estudo que nós fizemos lá em 2015, nós analisamos todos os processos de pacientes contra cirurgiões dentistas durante o período de 1 ano no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tá? E aí, já considerando critérios de inclusão e de exclusão, nós chegamos a um total de 95 processos. Qual foi a nossa primeira pergunta? Bom, existiu perícia nesses casos? O que foi observado é que em 80 destes 95 casos, sim, foi realizada a perícia. Bom, e nesses casos, desses 80 casos em que houve perícia, a decisão do juiz, ela foi de acordo com o laudo pericial? Ela se baseou no laudo pericial? E o que a gente tem é que sim, a grande maioria das decisões dos juízes, foram de acordo com o laudo pericial. Então, em 62 processos, essa decisão foi de acordo com o laudo. E aí, outro dado levantado foi, bom, dessas decisões, quantas foram a favor do dentista, quantas foram a favor do paciente? E o que a gente observou é que das 62 decisões baseadas no laudo pericial, 28 foram improcedentes, ou seja, a favor do dentista, e 34 foram procedentes, ou seja, a favor do paciente. Um outro dado muito importante que a gente observou nesse estudo foi que dos 95 casos, somente em 38 deles, o cirurgião dentista apresentou o prontuário como prova no processo. E por que eu digo somente em 38 deles? Porque deveria ser 100%. Deveria ter sido em todos os casos, o prontuário deveria ter sido apresentado, né? Então, por que esse prontuário não foi apresentado? Para mascarar uma conduta do dentista? Porque o dentista não elaborou o prontuário? Porque não existia um prontuário? Porque esse prontuário extraviou?
Então, isso é bem importante, deveria ter sido em todos os casos, mas enfim, foram somente em 38 casos. Desses 38 casos em que o prontuário foi apresentado, 27 deles, a grande maioria, 27, foram julgados a favor do profissional. E 11 a favor do paciente. E dos 16 casos em que não foi apresentado o prontuário, 14 foram julgados a favor do paciente e somente 2 a favor do dentista. Então, percebam a importância de fato, elaborar e manter um prontuário atualizado e, caso ocorra algum tipo de processo, apresentar esse prontuário. Quando a gente fala do prontuário, da importância do prontuário, enfim, a gente não está falando por falar. Existe uma razão, além de todas as razões clínicas, existe também uma razão legal para isso. E que está materializada aqui nessa tabela. Tá? Então, não, caso aconteça com vocês, espero sinceramente que nunca aconteça, mas caso aconteça, não hesitem em apresentar o prontuário do paciente como prova nesse tipo de processo. E aqui um outro estudo, já mais recente, então, desse ano, de 2020, em que também foram analisados os processos lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, e aqui num período um pouco maior, então foram processos que ocorreram durante 2 anos, de 2016 a 2018. Também processos sobre erro odontológico. E o que se encontrou, então, foi já com critérios de inclusão e critério de exclusão aplicados, foram 260 processos. Destes 260, 146 foram decididos a favor do paciente e 114 decididos a favor do dentista. Bom, e o que o autor observou? Um dos levantamentos que ele fez foi a quem o paciente estava processando. Então, o paciente estava processando o dentista, o paciente estava processando uma operadora de plano de saúde, uma clínica. E o que ele viu? Que a maioria dos processos, então 109 dos 260 processos, eram contra o cirurgião dentista. 85 contra a clínica e 24 contra o cirurgião dentista e a clínica. Tá? Seguido por outros processos aí numa frequência menor, então operadora, instituição de ensino. Tá? E quando a gente pensa nas especialidades, quais foram as especialidades mais processadas? Então, lá na ponta, no topo, a especialidade mais processada foi a implantodontia, seguida da prótese dentária, seguida pela ortodontia e pela endodontia. E o que é interessante de nós observarmos? Observem que dentre essas especialidades que eu falei, exceto a ortodontia, em todas as outras, a maioria dos resultados do processo se deu a favor do paciente, tá? Somente na ortodontia, a maioria dos resultados foi a favor do profissional. E o autor também avaliou se foi realizada ou não perícia nesses processos, tá? Que é também a mesma análise que foi feita lá no estudo anterior que eu mostrei para vocês. E se viu, assim como no estudo anterior, que na maioria dos casos aqui, em 205 casos, sim, foi realizada perícia. Bom, e o que também foi uma observação, uma análise feita, foi ser a conclusão do laudo pericial.
foi a favor do autor, do paciente, ou a favor do cirurgião dentista, tá? E a maioria dos laudos teve uma conclusão a favor do paciente, tá? Favorável, então, ao autor da ação. E aí vocês observem que da maioria dos laudos em que a conclusão foi a favor do autor, então desses 103 laudos, 99 casos foram julgados a favor do autor também, tá? Já quando a gente pensa ali na conclusão do laudo pericial a favor do requerido, então a favor do cirurgião dentista, a gente tem que a maioria desses processos que tiveram laudos a favor do profissional foram julgados também a favor do profissional. E a gente já passa para a próxima análise, que é justamente isso. Se a decisão, se houve uma relação, né, entre a decisão do juiz e o laudo pericial. E o que se observa é que, na grande maioria dos casos, o juiz decidiu de acordo com o laudo pericial. Então, assim, não existe, né? O juiz ele não fica adstrito ao laudo pericial. E também não existe uma hierarquização de provas. Então, por exemplo, não existe uma prova que é melhor que a outra, ou uma prova que vai ser mais relevante do que a outra, tá? Em tese, todas as provas elas têm o mesmo valor. Elas fazem parte do conjunto probatório. Entretanto, o que a gente observa tanto no trabalho de 2015 quanto neste trabalho mais recente de 2020 é que a maioria das decisões judiciais elas foram tomadas e vêm sendo tomadas, né, considerando que esses trabalhos abrangem anos diferentes, então elas vêm sendo tomadas com base no laudo pericial ou de acordo com o laudo pericial. Tá? Então, vejam que, de fato, a perícia, né, o exame pericial, ele é uma etapa importante desse tipo de processo. E não tenham dúvidas de que, se não for apresentado prontuário pelo cirurgião dentista processado, vai constar lá no laudo do perito em que não houve apresentação do prontuário e que a elaboração e manutenção de um prontuário atualizado é dever do cirurgião dentista. E certamente, com isso exposto no laudo pericial, o juiz vai ter algum entendimento, vai ter alguma interpretação sobre isso, né? Então, essa questão do prontuário ela é bem importante. A não apresentação do prontuário, ela, digamos assim, ela já conta pontos, já desconta pontos do profissional que está sendo processado.